Bom, olá, né, a todos e a todas, nesse modelo pandêmico virtual. Meu nome é Alana, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Brasília, sob orientação da professora Elaine Ribeiro Peixoto, com quem eu divido a autoria desse trabalho que submeti ao ENAMPARC, intitulado Alterações Morfológicas na Cidade de Ceilândia, de 1971 a 2019. Aproveito essa oportunidade para agradecer a comissão organizadora por poder estar aqui falando um pouquinho sobre o que a gente vem desenvolvendo nos últimos anos sobre Ceilândia. E aí, sobre essa região administrativa, né, Ceilândia foi criada na década de 70 para abrigar os trabalhadores de Brasília, os candangos que construíram, que trabalharam na construção da capital e acabaram por ficar ali naquelas áreas centrais do plano piloto após a conclusão de Brasília. Nesse sentido, o poder público via como importante retirar essa população para áreas afastadas dessa área central, dessa zona central. E aí, então, é criada Ceilândia, a mais ou menos 40 quilômetros do plano piloto, exatamente em 1971. Então, esse ano de 2021, Ceilândia está fazendo 50 anos. O meu trabalho, então, ele visa entender essas alterações morfológicas no traçado de Ceilândia ao longo das 5 décadas de existência dessa região administrativa. O projeto de Ceilândia, de autoria do arquiteto Ney Gabriel, à época ele era funcionário da Nova Cap, ele teve algumas influências, conforme ele relatou, por exemplo, o urbanista Giorgio Rigotti, italiano, o próprio Lúcio Costa. E a gente vê essas influências refletidas no traçado urbano da parte central de Ceilândia. Por exemplo, as vias paralelas, o traçado ortogonal da cidade, o tamanho padronizado dos lotes, sempre 250 metros. Outro ponto que a gente consegue observar em Ceilândia é a existência das unidades de vizinhança. Então, se a gente observar bem, sempre vai haver 2 conjuntos de quadra intercalados por uma área de equipamentos comum. Com o passar do tempo, né, outros setores foram sendo acrescidos a esse núcleo central de autoria do Ney Gabriel. Atualmente são 11 setores, cada um deles vai ter características urbanas de traçado urbano próprias. Isso vai depender da autoria, da época, enfim. Para fins de comparação, estabeleceu-se nesse trabalho 2 períodos, né? E aqui representados pelas quadras, inicialmente QNM 17 e 18, que ficam na área central pertencente ao desenho do Ney Gabriel, ali próximo à feira central, próximo à caixa d'água. E aí, que tem essas características que foram elencadas do traçado ortogonal e mais regular. Para fim comparativo, o setor, expansão do setor O, que é um setor que foi implantado em 1985. Esse setor de 1985 não tem mais essa ortogonalidade, na verdade as vias são bastante curvilíneas, os lotes têm tamanhos variados a fim de melhor se encaixarem no terreno e aproveitar melhor a infraestrutura urbana. Ao longo do tempo, em Ceilândia, alteraram-se os usos. As quadras todas inicialmente eram residenciais exclusivas, então não havia comércio no meio das quadras. Hoje, em um passeio por Ceilândia, a gente consegue ver os comércios informais, salões de beleza, costureiras, pequenos mercadinhos. Isso não havia no início da cidade. Então, os usos foram se alterando, não só nos setores mais novos, como também naqueles mais antigos. Os gabaritos foram também mudando. Então, inicialmente, as casas eram todas térreas, propostas pela X, que era a Sociedade de Habitação de Interesse Social, um órgão ligado ao governo, que já foi extinto. Essas casas, elas praticamente já não existem mais. Hoje existem casas de 2, 3, 4 pavimentos. Então, outro ponto que foi sofrendo alteração ao longo do tempo foi a ocupação dos lotes. Inicialmente, todos eram unifamiliares, com as residências da X soltas no lote ou geminadas. Atualmente, o que a gente vê é que mais de uma família ocupa o mesmo lote, ou por conta do aluguel de parte da residência, ou de uma residência de fundo de lote, ou mesmo porque a família se expande a metodologia, então, ela é composta por imagens de satélite coletadas através do Google Maps, do Google Earth, e essas imagens possibilitaram que a gente fizesse atualização das plantas disponibilizadas pelo governo, né, do Distrito Federal, através do site da Secretaria de Habitação. Então, as imagens e os documentos coletados no arquivo público do Distrito Federal também foram bastante importantes.
os dados fornecidos pela Companhia Energética de Brasília, a SEB, porque nos forneceu a média das unidades consumidoras nos trechos de quadra estudados, e isso permitiu com que nós comprovássemos a questão da ocupação dos lotes, né, que não são mais unifamiliares em sua maioria. Um ponto que eu considero relevante no trabalho é o fato de trazer esse olhar para fora do plano piloto, né? Então, isso tem crescido bastante. Eu vejo na academia vários trabalhos nesse sentido, analisar as regiões administrativas que compõem o Distrito Federal. Ceilândia, hoje, que tem mais de 400 mil habitantes, analisar o contexto de criação, de crescimento e de alteração, considero bastante relevante. Acredito que seja isso. Agradeço mais uma vez pela oportunidade. Espero que 2021 seja um ótimo ano para todos nós. E é isso, um grande abraço.